Olá, já parou para pensar quanto açúcar a gente consome por aí? No Brasil, olha, os números indicam uma média, assim, impressionante, 30 quilos por pessoa por ano. É muito açúcar. É quase o dobro do recomendado, né? A gente sabe que o excesso faz mal, claro, mas o que acontece exatamente no nosso corpo quando alguém decide, sabe, cortar o açúcar adicionado da dieta? Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre isso. A gente reuniu bastante material, sabe? Vídeos de cardiologistas, artigos de nutrição de portais bem conhecidos, Minha Vida, Zinigun, Longevidade Saudável, Unimed, Einstein, até do Correio Brasiliense. E também dicas práticas, né? De como encarar esse desafio. Sim, porque não é simples. Não é mesmo? Nossa missão aqui é entender melhor os benefícios, as dificuldades também e, claro, as estratégias para conseguir reduzir o consumo daquele açúcar que a gente coloca no café, no suco, ou pior, aquele que vem escondido num monte de produto industrializado. Esse é o grande vilão, muitas vezes. Exato. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, um ponto que achei crucial em várias fontes. A gente precisa diferenciar, né? Não estamos falando do açúcar natural das frutas. Esse vem com fibras, nutrientes, é outra história. Completamente diferente. O corpo lida de outra forma. Isso. O foco aqui é o açúcar adicionado, aquele que chamam de calorias vazias. Basicamente, é energia pura, né? Sem vitaminas, sem minerais, sem fibra nenhuma para acompanhar. E o impacto disso no organismo é bem diferente. Bem diferente e bem mais problemático, na verdade. E começar essa jornada, olha, não parece nada fácil. Algumas fontes que a gente viu trazem comparações bem fortes, sabe? Falam que o efeito do açúcar no cérebro pode ser parecido com o de substâncias que viciam. Uma delas até menciona que ele ativaria os sistemas de recompensa com dopamina, serotonina, de uma forma até 8 vezes mais intensa que a cocaína. Tem uma comparação forte, mas ilustra bem, né? A intensidade dessa resposta cerebral. Ajuda a gente a entender por que é tão difícil largar, né? Exato. E não é só o cérebro. Fisiologicamente, o corpo também reage de forma bem marcante. O consumo frequente desse açúcar adicionado causa uns picos rápidos de glicose no sangue. Ah, sim. Aí o pâncreas responde liberando muita insulina para tentar normalizar essa glicose. Só que essa resposta às vezes é exagerada e leva a uma queda brusca da glicose logo depois. É a tal da hipoglicemia reativa. Entendi. E aí vem o quê? Cansaço, irritabilidade e, ironicamente, mais vontade ainda de comer doce para tentar levantar energia. Vira uma montanha-russa bioquímica mesmo. Uma montanha-russa perfeito. E o cérebro, por sua vez, sente falta daquele estímulo de dopamina, né? Isso. Aquele se acostumou. Isso. Cria um ciclo vicioso comportamental também, difícil de quebrar. Entendi essa dinâmica e as fontes descrevem bem os sintomas dessa fase inicial, né? É quase como uma crise de abstinência mesmo, certo? Sim, os relatos são bem consistentes. Dores de cabeça, fadiga, uma dificuldade de concentração, muito mau humor, irritabilidade e aquela vontade quase incontrolável por algo doce. Dizem que especialmente nas primeiras 72 horas. Exato, essas primeiras 72 horas são bem intensas. A primeira semana, no geral, parece ser a mais crítica, nesse sentido. Os sintomas físicos batem forte. E tem a parte emocional também, né? Tem, e é muito forte. Várias fontes destacam isso. A ligação emocional com o doce. Desde criança, muitas vezes, o doce é associado com recompensa, com conforto, celebração. É verdade. Aniversário, festa. Pois é. Desconstruir isso é um desafio psicológico enorme, que se soma aos sintomas físicos. É uma dupla dificuldade. E quanto tempo dura essa fase mais punk, digamos assim, os sintomas físicos mais intensos? Olha, segundo algumas análises, esse período de desintoxicação física mais forte, com dor de cabeça, fadiga mais acentuada, costuma durar entre 10 a 14 dias. 10 a 14 dias é um tempinho. É um tempo considerável. Mas é importante notar, a vontade específica por doces, aquela fissura, sabe? Ela pode continuar aparecendo por mais tempo, mas a tendência é diminuir gradualmente, tanto em intensidade quanto em frequência. Menos mal. Mas, bom, a boa notícia é que as fontes também trazem muitas estratégias para a gente conseguir atravessar essa fase e ter sucesso, né? Sim, felizmente. Não é só sofrimento.
Um ponto que me pareceu fundamental em várias delas é a pessoa ter clareza do porquê. Por que ela quer fazer essa mudança? Exato, a motivação. Definir um motivo forte, né? Seja para melhorar a saúde geral, controlar o diabetes, emagrecer, ter uma pele melhor. Isso funciona como uma âncora, imagino. Ajuda nos momentos difíceis. Sem dúvida, ter essa motivação clara é um pilar essencial. Outra estratégia muito mencionada, e que faz muito sentido, é a abordagem gradual. Ah, não cortar tudo de uma vez? Para muita gente, reduzir aos poucos funciona melhor. É mais sustentável do que um corte radical, sabe? Permite que o corpo e principalmente o paladar se adaptem sem um choque tão grande. Isso minimiza a intensidade da abstinência. Faz sentido. E por onde começar essa redução gradual? Um passo que as fontes indicam como sendo de grande impacto e relativamente simples é cortar as bebidas açucaradas. Refrigerantes, sucos de caixinha, o próprio açúcar no café ou no chá. Ah, o café? Muita gente vai sentir essa. Vai, mas é um passo enorme. Reduz muita caloria vazia e o impacto metabólico é grande. Uma das fontes até relata a surpresa da pessoa, depois de um tempo, passar a sentir o gosto real do café e não achar mais horrível sem açúcar. É uma redescoberta. Interessante, isso mostra como o paladar realmente se adapta, né? E falando em mudanças práticas na alimentação, outra coisa que parece essencial é aprender a ler rótulos, é isso mesmo? É crucial. Ler rótulos vira quase um superpoder nessa jornada. Porque o açúcar tem muitos disfarces, né? Muitos. Sacarose, xarope de milho rico em frutose, destrose, maltose, glucose, xarope de glicose e um monte de outros nomes terminados em ose. É uma lista enorme. E o pior é onde ele se esconde, né? Exato. Não é só no doce óbvio, no bolo, no chocolate. Ele está em molho de tomate pronto, temperos industrializados, sopa em lata, pão de forma, até em embutidos, presunto, peito de peru, coisas que a gente acha que são salgadas. Nossa, embutido, não imaginava. Sim. Por isso, virar um detetive de rótulos é fundamental. E isso, claro, se conecta diretamente com outra estratégia-chave: priorizar o que chamam de comida de verdade. Explica melhor essa conexão. Comida de verdade. Leguminosas como feijão, lentilha, vegetais de todo tipo, frutas inteiras, grãos integrais, oleaginosas, tipo castanhas, amêndoas, azeite. A gente naturalmente consome menos açúcar adicionado. Porque ele não tá lá, né? Ou está em quantidade muito menor. Exato. Ele é um ingrediente muito comum nos ultraprocessados. E além disso, essa comida de verdade é rica em quê? Proteínas, fibras, gorduras saudáveis. Coisas que dão saciedade. Justamente. Promovem maior saciedade e ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Evita aqueles picos e vales que disparam a vontade por mais doce. Ajuda a quebrar aquele ciclo da montanha-russa que a gente falou. Entendi. Faz todo sentido. E para lidar com a vontade que mesmo assim deve aparecer de vez em quando, as fontes sugerem outras táticas, tipo beber água. Sim, a hidratação é super importante. Às vezes, a sede é confundida com fome ou até com vontade de comer doce. Então, beber bastante água ao longo do dia ajuda. E ter opções de lanches inteligentes à mão, para não cair na tentação. Fundamental. Ter lanches saudáveis já preparados ou fáceis de pegar é uma ótima forma de evitar escorregadas. Castanhas, amêndoas, um iogurte natural sem açúcar com umas frutas vermelhas por cima, ou mesmo uma fruta fresca, tipo maçã com pasta de amendoim. Boas ideias. No início da transição, algumas fontes até sugerem usar frutas naturalmente mais doces, como tâmaras ou bananas, para ajudar a satisfazer aquele desejo por doce de forma mais nutritiva. Mas tem um ponto de atenção que algumas fontes levantam. Qual seria? Sobre os adoçantes. Ah, sim. Usar adoçante parece a solução óbvia, né? Mas as fontes têm ressalvas. Tem, sim. E é um ponto interessante, tanto os adoçantes chamados naturais, como mel, melaço ou açúcar mascavo. Que muita gente acha que são super saudáveis. Pois é, mas eles, apesar de terem alguns nutrientes a mais que o açúcar branco, continuam sendo formas de açúcar.
ativam o sistema de recompensa de forma bem parecida. Entendi. E os adoçantes artificiais, ou mesmo alguns naturais como estévia, segundo uma fonte, também podem ser problemáticos nessa fase de desmame do açúcar. Por quê? A preocupação é que eles mantenham o paladar viciado naquele sabor doce intenso. Em alguns casos, eles podem até perpetuar ou aumentar a compulsão por doce, sabe? A pessoa continua buscando aquele nível de doçura. Então, o ideal seria tentar reeducar o paladar mesmo. O ideal, segundo essas fontes, seria aproveitar essa oportunidade para, de fato, reeducar o paladar. Acostumar a apreciar sabores menos doces. É um processo, claro, mas pode ser mais benéfico a longo prazo. Interessante essa perspectiva sobre os adoçantes. Não tinha pensado por esse lado, de que podem atrapalhar a reeducação do paladar. E as fontes também falam da importância do sono e de se movimentar, né? Sim, são dois pilares super importantes que às vezes a gente esquece. Dormir mal, tipo menos de 7, 8 horas por noite de forma consistente. O que é comum para muita gente. Muito comum. Isso aumenta o cortisol, o famoso hormônio do estresse, e o cortisol desregula o apetite. Frequentemente, ele aumenta o desejo por alimentos mais calóricos, mais açucarados e ainda por cima piora a resistência à insulina. Ou seja, dormir mal conspira contra quem quer reduzir o açúcar. Nossa, é um ciclo vicioso aí também. Totalmente. Já a atividade física, mesmo uma caminhada leve, ajuda muito. Ajuda a controlar a ansiedade, libera endorfinas que melhoram o humor e pode ser uma ótima distração quando aquela vontade de doce aperta. Dá uma caminhada que a vontade até passa. Boas dicas. Ok, então, superada essa fase inicial mais difícil, usando essas estratégias, os benefícios começam a aparecer. E o que me chamou a atenção nas fontes é que alguns deles são bem rápidos, coisa de dias, uma semana. É verdade. Isso é bem animador. Um dos primeiros efeitos que muitas pessoas notam é a redução do inchaço abdominal e da retenção de líquidos. Ah, o desinchaço. Isso deve dar um ânimo? Com certeza. Muitas vezes resulta numa perda de peso inicial que serve como um grande motivador para continuar. E a explicação por trás disso é fascinante. Conta pra gente. Com os níveis de insulina mais estáveis no sangue, já que não tem mais aqueles picos causados pelo açúcar, os rins funcionam de forma mais eficiente para excretar o excesso de sódio e água. Ah, então não é só o sal que faz reter líquido. Exato. Uma das fontes até menciona que o açúcar, por essa via da insulina estimulando a retenção de sódio e água pelos rins, poderia elevar a pressão arterial, um efeito talvez tão relevante quanto o do próprio sal para algumas pessoas. Que interessante, essa conexão da insulina com a retenção de líquidos e até com a pressão. Um ótimo nuggets das fontes. É sim. E tem mais. Reduzir o açúcar também mexe com as bactérias do intestino. Ele mata de fome certas bactérias que produzem muitos gases através da fermentação do açúcar. Com isso, melhora o equilíbrio da microbiota intestinal e diminui aquela sensação de estufamento, de gases. Por dois motivos. Menos retenção de líquido e menos gases. Faz sentido. E além do desinchaço, que mais dá para esperar logo no comecinho? Níveis de energia mais estáveis ao longo do dia. Sabe aquela moleza que costuma vir depois de comer um doce ou uma refeição com muito carboidrato refinado, tipo massa, pão branco? Sei bem qual é. A famosa alergia após almoço. Essa mesma. Ela tende a desaparecer ou diminuir muito. A energia fica mais constante, sem aqueles altos e baixos. Outro benefício relatado logo nas primeiras semanas é a melhora na qualidade do sono. Sério? Por quê? Possivelmente porque os picos e quedas bruscas de glicose e a própria inflamação causada pelo açúcar podem interferir na produção de hormônios que regulam o sono, como a melatonina. Com níveis mais estáveis, o sono tende a melhorar. Energia estável e sono melhor. Nossa, só por isso já parece valer a pena. E pensando agora a médio e longo prazo, a lista de benefícios potenciais que as fontes trazem é realmente extensa e impactante. Um que sempre chama atenção é a pele. Falam muito disso. Sim, a saúde da pele é um benefício frequentemente mencionado e bem visível. Os relatos incluem redução da oleosidade, melhora significativa da acne, até de condições como dermatite seborreica. E tem uma explicação para isso. Bem, e é bem interessante. O mecanismo principal que uma das fontes explica de forma bem visual é a tal da glicação.
Glicação, o que é isso? Pensa assim, o excesso de açúcar no sangue pode grudar em proteínas importantes do nosso corpo, como o colágeno e a elastina da pele. Eles formam uns produtos chamados produtos de glicação avançada, ou AGEs. E o que esses AGs fazem? Eles funcionam como se caramelizassem essas fibras de colágeno e elastina. Elas ficam mais duras, menos elásticas, mais quebradiças. Caramelizar o colágeno? Nossa, que imagem forte. É forte, né? Mas ajuda a entender. O resultado visível disso é a perda de firmeza da pele, o aparecimento mais cedo de rugas e uma pele com aspecto geral menos viçoso, menos jovem. Então, cortar o açúcar, nesse sentido, funciona quase como um tratamento de beleza de dentro para fora. Incrível! E o impacto no cérebro? As fontes também falam de melhora no humor, no foco. Exato. Com níveis de energia mais estáveis e menos inflamação geral no corpo, o humor tende a melhorar. Há relatos de redução de sintomas de ansiedade e até de depressão. Uma pesquisa de Harvard, citada numa das fontes, sugere que dietas ricas em açúcar refinado podem prejudicar o funcionamento cerebral e até exacerbar esses sintomas. Faz sentido com aquela montanha-russa de energia. Pois é. Além disso, a clareza mental, o foco e a memória também parecem se beneficiar bastante. Uma das explicações possíveis para isso é que dietas muito açucaradas podem reduzir os níveis de uma molécula no cérebro chamada BDNF. BDNF? Fator neurotrófico derivado do cérebro. É uma molécula crucial para a neuroplasticidade, ou seja, para a capacidade do cérebro de formar novas conexões e novas memórias. Menos açúcar, potencialmente mais BDNF, melhor função cognitiva. E tem aquela ligação preocupante com o Alzheimer, que algumas fontes chegam a chamar de diabetes tipo 3, né? Essa é uma linha de pesquisa muito relevante e que tem ganhado força. A ideia central é que a resistência à insulina, que é o problema-chave no diabetes tipo 2 e é muito agravado pelo consumo excessivo de açúcar, também afeta o cérebro. Como assim? O cérebro precisa muito de glicose para funcionar. É o combustível principal dele. Mas se as células cerebrais se tornam resistentes à insulina, elas têm dificuldade em pegar e usar essa glicose como energia. É como se o cérebro começasse a passar fome, mesmo com glicose disponível no sangue. Nossa! Além disso, a inflamação crônica e o estresse oxidativo, que são ambos promovidos pelo excesso de açúcar, também danificam as células cerebrais diretamente. Então, a melhora da sensibilidade à insulina e a redução da inflamação que acontecem quando se corta o açúcar são vistas como fatores protetores da saúde cerebral a longo prazo. Ajudam a diminuir o risco de declínio cognitivo e demência. Proteção cerebral, que benefício enorme. E a saúde metabólica de forma geral? As fontes falam muito sobre o fígado, triglicerídeos. Sim, os benefícios metabólicos são talvez os mais estudados e comprovados. Um dos mais importantes é a redução da gordura acumulada no fígado, a famosa esteatose hepática não alcoólica. Que é super comum hoje em dia, né? Muito comum. E perigosa. O fígado é o principal órgão que metaboliza a frutose, que é metade do açúcar de mesa comum, a sacarose. Quando tem frutose demais chegando, o fígado não dá conta e converte o excesso em gordura, que fica armazenada ali mesmo. Isso pode dar problema sério. Pode. Uma fonte cita um estudo impressionante. Em apenas 9 dias de restrição de açúcar na dieta de crianças e adolescentes obesos, já observaram uma redução significativa da gordura no fígado e também melhora nos níveis de triglicerídeos e colesterol. Em 9 dias. Que rápido. Muito rápido. E isso é vital, porque a esteatose hepática, se não for controlada, pode progredir para a inflamação do fígado, esteatohepatite, depois para cirrose e até para câncer de fígado. Reduzir o açúcar também melhora a sensibilidade geral do corpo à insulina e ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue. Ambos são fatores de risco super importantes para doenças cardíacas. Então essa melhora metabólica toda se reflete na prevenção de doenças crônicas, imagino. Diabetes, coração. Com certeza. É aí que a gente conecta os pontos. A melhora na sensibilidade à insulina é a chave para prevenir ou controlar melhor o diabetes tipo 2. Ponto. A redução da inflamação sistêmica... Aquela medida pela proteína C reativa, que as fontes associam ao açúcar.
Essa mesma. A redução dessa inflamação, junto com a queda nos triglicerídeos e a possível melhora na pressão arterial, contribui muito para diminuir o risco de doenças cardíacas. Faz sentido. A redução da gordura no fígado ataca diretamente a doença hepática gordurosa não alcoólica. Algumas fontes também citam estudos que associam dietas ricas em açúcar a um maior risco de certos tipos de câncer, como o de pâncreas e o de endométrio, talvez pela via da inflamação crônica e do ganho de peso associado. Câncer também. E, como a gente já falou bastante, a proteção contra a demência e o declínio cognitivo. Além disso tudo, um sistema imunológico mais equilibrado, menos inflamado, funciona melhor. E o controle de peso fica mais fácil. Por quê? Só pelas calorias a menos. Não só por isso. O açúcar afeta hormônios que regulam a fome e a saciedade, como a grelina e o peptídeo YY. Cortar o açúcar ajuda a regular melhor o apetite, a sentir mais saciedade com menos comida, e menos inflamação também ajuda no controle de peso. É um pacote completo. Uau, é realmente uma cascata de efeitos positivos em todo o corpo. E tem mais um benefício que achei curioso, que você mencionou de passagem, a mudança no paladar. Sim, é uma das mudanças mais interessantes e que as pessoas relatam com frequência. Com o tempo, sem aquele bombardeio constante de doçura artificial, o paladar se ressensibiliza, ele fica mais aguçado. Como assim? A pessoa começa a perceber e a apreciar a doçura natural dos alimentos de uma forma que não percebia antes. Uma fruta fica muito mais doce. Um legume adocicado como a cenoura ou a beterraba ganha um novo sabor. E, ao mesmo tempo, produtos muito açucarados que antes eram normais passam a parecer excessivamente doces, às vezes até enjoativamente doces. Uma das fontes descreve isso como uma redescoberta do sabor real dos alimentos. Que legal isso. Redescobrir o sabor. É bem legal. Mas, diante de todos esses pontos, é fundamental a gente reforçar algo que várias fontes martelam, e com razão. Estamos falando primordialmente do açúcar adicionado, ok, e também nos carboidratos muito refinados, como a farinha branca, que agem de forma parecida no corpo. Certo. Não é para ter medo de comer fruta, então. De jeito nenhum. O açúcar que está naturalmente presente numa fruta inteira vem num pacote completo, com fibras, água, vitaminas, minerais, antioxidantes. Tudo isso muda completamente a forma como o açúcar é absorvido e metabolizado pelo corpo. O impacto é muito mais suave, mais lento e, no geral, benéfico. Não tem comparação com tomar um refrigerante ou comer um doce cheio de açúcar puro. Ótimo, deixar isso bem claro. E outro ponto de consenso absoluto nas fontes que prezam pela saúde responsável e que a gente precisa sempre lembrar: a importância da orientação profissional. Sim, fundamental. Qualquer mudança alimentar mais drástica, especialmente para quem já tem alguma condição de saúde pré-existente, diabetes tipo 1 ou 2, resistência à insulina já diagnosticada, histórico de hipoglicemia, alguma outra doença metabólica. Ou mesmo quem toma certos medicamentos. Exato. Deve ser feita com acompanhamento de um médico, de um nutricionista. Esses profissionais podem personalizar as recomendações, ajustar a dieta conforme a necessidade individual e garantir que a transição seja segura e eficaz. Não é para sair cortando tudo por conta própria sem critério, principalmente nesses casos. Excelente ressalva. E também achei relevante uma observação que uma das fontes fez sobre a obesidade ser multifatorial. Sim, muito importante. Embora reduzir o açúcar seja claramente benéfico e ajude muito no controle de peso, essa fonte apontou que, em alguns países, as taxas de obesidade continuaram subindo, mesmo quando o consumo de açúcar começou a dar uma leve diminuída. É um paradoxo interessante. Isso nos lembra que o açúcar é uma peça importante do quebra-cabeça da saúde e do peso, mas não é a única peça. A qualidade geral da dieta é importante muito. O que mais a gente come? Tem muitos óleos vegetais refinados, por exemplo, que outra fonte menciona como parte de uma alimentação inflamatória, qual o nível de atividade física, como está o sono. O estresse. Exato, é um conjunto de fatores. Cortar o açúcar é uma estratégia poderosa, talvez uma das mais poderosas. Mas ela funciona melhor dentro de um contexto de estilo de vida mais saudável como um todo. Não é uma bala de prata isolada. Perfeito.
Bom, depois dessa nossa análise aprofundada das fontes, fica muito claro, né? Reduzir o açúcar adicionado é uma jornada que começa com desafios reais, aquela fase de abstinência não é brincadeira, os sintomas são reais. Não dá para negar. Mas as recompensas potenciais para a saúde, tanto física quanto mental, parecem ser vastas e profundas. Desde uma pele mais bonita, mais energia no dia a dia, até uma mente mais afiada e principalmente a prevenção de doenças crônicas graves a longo prazo. E o mais animador é saber que existem estratégias concretas, como as que a gente discutiu, para tornar esse caminho mais gerenciável, mais possível. Exatamente. É uma daquelas mudanças de hábito que tem um potencial transformador para a saúde de forma integral, de dentro para fora. E para a gente deixar uma última reflexão no ar, sabe? Pensando em como as fontes enfatizaram tanto que o açúcar adicionado está infiltrado em tantos alimentos inesperados, até nos salgados. Sim, isso foi surpreendente. Qual seria a consequência mais inesperada, talvez? Ou a mudança mais radical na percepção de mundo de alguém que realmente se dedicasse a ler todos os rótulos e a evitar esses açúcares escondidos por um longo período? Será que a própria experiência de sentir o gosto dos alimentos mudaria de uma forma que a gente nem imagina hoje? Ou talvez os hábitos de compra, os lugares que a pessoa frequenta para comer, se transformassem completamente. Quem sabe até uma melhora de saúde muito específica, que nem estava na lista inicial de benefícios esperados, acabasse surgindo do nada. Fica essa pergunta no ar, né? Sobre as ondas de impacto, às vezes bem sutis, que essa mudança alimentar pode gerar na vida de uma pessoa.